long and short aqui pela Direct Invest. Quem está falando é o Luiz Fernando Roxo e a gente está começando mais um programa de long and short. Gente, peço desculpas, nas últimas 2, 3 semanas eu tive bastante dificuldade de fazer o programa, então a gente deve estar aí umas 3 semanas sem acompanhar as estratégias, sem saber o que está acontecendo, mas hoje a gente consegue pelo menos dar uma olhada como é que estão as estratégias que a gente deixou montado e vamos torcer para o mercado para que o mercado tenha andado para o nosso lado, né? Para que ele tenha nos ajudado. Então, rapidamente, estou tirando aqui o meu rosto, vamos diretamente para a nossa planilha, a planilha que a gente acompanha as estratégias. Então, você está vendo aí a planilha, vou tirar um pouquinho do zoom que ela está muito próximo, e perceba que até o momento, faz talvez um pouco mais de um ano que a gente tem esse programa, a gente já montou um total de 153 pares. Dos 153 pares que foram montados, 149, que são todos que estão da cor cinza, vocês estão vendo que eles estão aqui de um cinza um pouquinho, uma cor um pouquinho mais escuro que o branco, todos eles já foram encerrados. E aí a gente deixou, da última vez que a gente fez o programa, que foi no dia 25/6, então na verdade faz um mês, a gente deixou montado 1, 2, 3, 4 pares diferentes. Os pares que a gente deixou montado são compra de BISA, que é Buxfield, e venda de MRV. A gente deixou também compra de Rossi e venda de Tecnisa, duas construtoras. A gente deixou também 2 bancos, que é compra de Bradesco e venda de Santander. E a gente deixou um long and short de ON com PN, aquele de refinaria de petróleo Manguinhos, RPMG. Long na 4, na PN e vendido na ON. Vocês se lembram que a gente marca os ratios de entrada aqui do lado direito. O ratio de entrada nada mais é do que o preço da opção do ativo comprado dividido pelo preço do ativo vendido. E a gente também deixou, através, pelo método do nosso setup, um ratio para sair da operação no lucro, um ratio, um stop gain, que são esses daqui. Alguns deles a gente teve colocou um objetivo de ganho de 4%, outros que são pares que variam menos, que tem um padrão de variação menor, deixamos um objetivo de ganho de 2%, 1,5% no caso de bancos, Bradesco, Santander, nosso objetivo de ganho é só e apenas 1,5%, e com relação à refinaria de petróleo Manguinhos 4,3, a gente colocou um objetivo de ganho de 3%. Já o nosso stop, ele sempre é pelo menos 30% mais baixo, 30% menor do que o objetivo de ganho. Por que a gente coloca um objetivo de ganho 30 a 40% maior do que o nosso stop? Porque a gente quer, quando o mercado for a nosso favor, a gente quer ter ganhos mais significativos. E quando a gente for estopar, quando o mercado for contra a gente vai tentar diminuir a perda colocando stops mais curtos. No caso de hoje, gente, isso não importa tanto, porque como faz um mês que a gente não acompanha esses pares, provavelmente o que andou deve ter rompido, deve ter passado de maneira significativa desses nossos objetivos. Mas o principal objetivo do nosso programa é um objetivo didático, é que você aprenda a usar a ferramenta e entenda qual é o nosso setup. Então, não tem nenhuma perda com relação a isso. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez um cálculo aqui de lucro acumulado simples. Então ele é um pouco ingênuo, esse parâmetro aí, um pouco utópico, uma vez que a gente não leva em consideração nem custos operacionais, nem o spread de entrada e de saída do BID e do ESC para fechar o negócio. De qualquer maneira, se a gente tivesse montado todos esses pares até o presente momento, levando em consideração que não há atrito, como fala o TG, quer dizer, levando em consideração que a gente não tem nenhum custo adicional, o ganho acumulado seria 160%. Impossível da gente ter ganho tanto, a gente não ganhou tanta coisa, mas de qualquer maneira eu acredito que a gente, se tivesse feito cada um desses pares
na mesma proporção, na mesma quantidade de cada um deles, a gente estaria com ganhos acumulados bastante significativos. Além disso, dos 150 pares, mais ou menos uns 20 pares a gente ganhou a mais do que perdeu. Então, se você pegar 150 tirar 20 dá 130, 130 dividido por 2 dá 65, significa que a gente perdeu em 65 vezes e a gente ganhou em 85 vezes. Não é a cada 3 eu ganho uma, é assim, a cada 4 eu perco 3. Então, na verdade, a gente tem ganhos e perdas em termos de quantidades bastante semelhantes. O que faz a diferença é que quando eu ganho mais, e quando eu perco menos, exatamente porque a gente definiu parâmetros de entrada e parâmetros de saída diferentes. Gente, não se esqueça que o canal está aberto, pode fazer a pergunta que você quiser. O nosso amigo Ike, né, que agora está pobre, ele fez uma pergunta aqui. Ele está dizendo assim: olá Roxo, boa tarde. Estou querendo fazer um long and short de Suzano 5 com Fibra 3. Estou comprado em Suzano e querendo vender para comprar Fibra 3. Aonde seria um bom ponto de troca? Qual o ratio? Beleza, essa pergunta é uma pergunta que a gente responde rapidinho. Agora, antes disso, vamos ver como é que estão os ratios que a gente já está carregando. Então vamos começar vendo como é que está BISA 3 com MRV. Então agora nós vamos mudar a nossa tela, vamos para o FlexCam. Ele estava aberto em algum lugar aqui. Ah, legal. Olha aqui, ó. Essa é a nossa ferramenta. Não sei se vocês se lembram dela. A gente vai direto aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto módulo aqui, que é o módulo Pair Trading. E aí a gente vai começar puxando BISA 3 com, não me lembro qualquer outro, vamos ver aqui somente. BISA com MRV. Legal. Então vamos colocar aqui MRV do lado short. MRV 3. Aí é só a gente pedir para consultar. Ele vai trazer o par para a gente aqui. E aí, veja, a média móvel está em 0,24, 0,24. E o nosso ratio está em 0,25937. E a gente montou esse cara em junho, em algum momento aqui em junho. Tomara que tenha sido aqui embaixo, ó, porque se foi aqui em cima, talvez a gente tenha que sair da operação com stop. Então, o spread atual, o ratio atual está em 0,259, praticamente 0,26. A gente montou esse cara, gente, a 0,21. Olha que sorte que a gente teve, quase 20% de ganho. Esse ganho é um ganho meio mandrake, porque a gente não teria carregado tanto se a gente não tivesse esperado e ficado um tempo sem montar a operação. Mas de qualquer maneira, vamos anotar aqui. Não estou nem me lembrando mais onde é que eu anotava o lugar de saída. De tanto tempo faz que eu não faço esse programa com vocês, mas eu vou colocar aqui, ó, entrada, saída, acho que é aqui, 0,26 eu vou pôr, tá bom, gente? Ou 0,2599 que seja. Legal, 21% de ganho. Alguém por aí vai dizer assim: pô, esse Roxo está inventando moda. Mas não é isso não. A gente carregou, a operação deu todo esse lucro porque ele ficou um mês montado. Porém, todavia, nós temos outros 3 caras e é bem possível que um desses outros 3 caras tenha tido um prejuízo do mesmo tamanho ou até maior. Olha lá, vamos ver agora a Rossi com Tecnisa. Nós montamos na faixa de 35,5. Então, Rossi com Tecnisa, vamos ver agora como é que tá. Então, RCID 3 com Tecnisa é TCSA 3. E aí vamos puxar a consulta. E o cara tá em 0,30. Olha, 0,30 significa que a gente vai perder uns 15% aí. Então, ganhamos muito num
vamos perder bastante no outro também por conta do tempo, né? Então 0,30, 283. Então, um prejuízo significativo. 0,30, 283. Esse aqui é a nossa 14,52% de prejuízo. No net ainda está dando lucro, né? Ainda bem, mas o que vem tá para lá, vem tá para cá, né? O que vale para Chico vale para Francisco, que nem dizia minha avó. Então, do mesmo jeito que a gente ganhou muito de um lado, a gente perdeu bastante do outro. Agora a gente vai ver o Bradesco PN com Santander e Units. Então, vamos ver como é que ficou Bradesco com Santander e Units. A gente montou a 206. Então, BBDC4, SAMB 11 e a gente puxa 2.03. 2.06, eu falei para vocês que nós montamos? Olha, então tá bem parecido. Lembra que eu coloquei um objetivo de ganho de apenas 1,5%? Por isso, esse par oscila pouco, ele tem pouca variação, pouca volatilidade. Então vamos sair desse cara com stop a 2.03 e tudo bem, não é um prejuízo muito significativo, vai dar talvez 1,5% de prejuízo. 2.032, até deu uma melhorada aqui. 2.032 é o ponto que a gente vai sair. 2,032, 1,53% de prejuízo, por enquanto ainda estamos no ganho, pura sorte, né, gente? Porque a gente não conferiu a estratégia nem dia a dia, nem semana a semana, e a gente está olhando a estratégia aí quase um mês depois. O último par que a gente vai ver é um par de RPMG, eu não me lembro se era 3 com 4 ou 4 com 3, espera só um minutinho. 4 com 3. Então, vamos ver aqui. RPMG 4. Long, né? RPMG 3 é o short. Legal. Vamos consultar aqui. Legal. Olha, o spread atual está em 1. 1 certinho, eles estão valendo exatamente a mesma coisa. Vamos ver quanto que a gente montou, mas fica fácil para desmontar. Olha, nós montamos esse cara aqui a 1,11. Tá vendo? Então vamos perder 10%. No final das contas nós vamos ter prejuízo. Tá vendo que não foi nada combinado, é isso mesmo. Então olha, gente, o nosso resultado acumulado ficou em menos 5,3%, ainda teríamos os custos de spread, ainda teríamos os custos de corretagem, provavelmente o resultado acumulado continuaria muito bom, mas isso é o que acontece quando você não acompanha uma estratégia para e passo e deixa ela aí um tempão acumulando. Nesse caso tem muito mais um valor didático do que qualquer outra coisa, mas se fosse com dinheiro de fato, a gente teria perdido dinheiro por falta de atenção. Vamos ver agora a solicitação do nosso amigo Ike, pedindo para a gente ver o par long, não. Então, na verdade, se você está comprado em Suzano e quer vender para comprar fibra, é ao contrário. É long fibra e short Suzano, sendo que fibra é 3, Suzano é 4. Então, FIBR3 é o long e o SUSB SUZB 5, né? Suzano 5 é a ponta vendida. Vamos ver como é que tá esse cara. E, em teoria, se ele tiver legal para montar, a gente mesmo pode montar aqui no nosso simulador. Mas você se lembra qual que é o nosso setup. A gente exige que o desvio da média, o quanto o ratio está desviado da média no presente momento, tem que ser no mínimo 3 a 4 vezes o desvio padrão. E o desvio padrão nesse caso é muito pequeno, esse par oscila pouco, ele oscila em média, ou ele varia da média 0,67 e ele só está aberto em 1,52. Então, para responder para o Ike, eu acho que a gente deveria tentar montar esse cara. Ele está 3,15,
no presente momento. E olha, o último grande suporte importante foi lá nos 2,80. Eu acho que você deve pensar em começar a montar isso aqui a partir dos 3, tá certo? A partir dos 3 eu acho que esse cara fica barato. Tenta também ver a relação entre os dois, a relação entre a tua ponta, entre o quanto ele está desviado e quanto ele costuma desviar. E aí, se atingir pelo menos 3 vezes, o ideal é 4 vezes, você já poderia montar. Então, eu não te aconselharia, se o dinheiro fosse meu, eu não aconselharia desmontar essa estratégia agora. Gente, como eu estou com uma máquina nova aqui, demorei um tempão para conseguir configurar, infelizmente